Oi, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma live. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Hoje a gente está num local diferente. Vamos ver se a conexão fica boa. Oi, Letícia, seja bem-vinda. Me fala se tá ok, se vocês estão me ouvindo. Oi, Aline, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda, Mariana. Muito bom ter vocês por aqui. Oi, Carol, bom te ver. Olá, Carol, como estás? Espero que bien. ¿Estás me escuchando? Que bueno. Então, para quem está chegando, eu estou num local diferente hoje. Estou perguntando se estão me ouvindo. Vamos ver se essa internet funciona. Como vocês sabem, a gente está desde o início desse ano, né? Fazendo essas lives. Ah, que bom, estão me escutando muito bem. Ah, fico feliz. Oi, Kátia, boa noite. Boa noite, João. Então, gente, como eu estava dizendo, a gente começou desde o início desse ano a fazer as lives aqui pelo meu Instagram. A gente tem recebido vários convidados. A gente tem falado muito sobre coisas que nos interessam. Oi, Bruna, minha convidada chegou. E principalmente para compartilhar tudo que seja sobre gestação, parto, puerpério, movimento feminino, né? Pilates, né? A gente está falando sempre sobre movimento, o feminino e esse momento tão incrível que é a gestação. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a obstetriz Bruna, que já entrou e eu vou chamar ela aqui. Live linda, porque ela vai contar pra gente sobre a Casa Ângela, sobre toda a questão. Oi, só assim pra gente se ver. Quanta saudade de você, Val. Ai, eu também, Bruna. Fiquei tão feliz que você aceitou, Flor. Isso é uma honra para mim. Eu tava morrendo de saudade de você também. Eu falei assim, pelo menos a gente se vê. Com certeza. E você tá bem? Tudo bem? Tudo bem. Eu acho que você não estava acompanhando, né? A gente, desde o começo desse ano, antes mesmo da pandemia começar, a gente começou a fazer essas lives, Bruna, falando sobre gestação, feminino, movimento, parto, né? E eu esqueci seu sobrenome de novo, Bruna. É Alves. Bruna Alves. E a Bruna, gente, ela é obstetriz. E ela trabalha na Casa Ângela, em São Paulo. Então, ela é uma querida, nós nos conhecemos no curso da Arte da Parteria com a Naulive Naver. Passamos 15 dias juntas, imersas nesse ambiente do feminino. Foi incrível. E a Bruna estava gestando na época. Sim. Ela estava linda. Foi muito especial. Vocês cuidaram tão bem de mim. Foi muito gostoso. Vou levar isso pro resto da vida. Foi muito bom. Não é? Você cuidar da mulher quando ela está gestando é super importante. E a gente já com aquela barriga linda, a gente escutando o neném, fazendo a ausculta da parteria, né? Sem estetoscópio e tudo. Foi muito lindo. Mas, Bruna, eu queria que você contasse um pouquinho a sua história, né? E, assim, até da carreira de obstetriz, que aí muita gente não conhece isso. Eu queria que você explicasse para o pessoal. Sobre a obstetriz, né? A parteira moderna, né? Urbana. A minha história, assim, eu caí bem de paraquedas no curso. Quando eu saí do colegial, eu prestei, assim, só por prestar mesmo, não entendia nada, né? Sobre
a proposta do curso, prestei, porque eu queria... talvez eu conseguisse passar para a segunda fase, porque esse é um curso, para quem não sabe, que só tem na USP, né? Aqui em São Paulo, que é o curso de obstetrícia. E aí eu falei, pode ser que a nota de corte não é tão alta, então eu vou passar para a segunda fase, posso conseguir. E aí, né, que eu queria ver como que era a segunda fase. Bom, passei, e aí fiz a segunda fase e passei na segunda, né? E aí eu falei, vou lá conhecer esse curso para ver o que é isso, né? Nasci de cesariana, né? Então, essa questão de parto normal, para mim, não tinha nada a ver. Assim, eu nem sabia o que era isso direito, achava que era uma coisa, assim, na minha cabeça, muito, assim, não tinha sentido nenhum parto normal, tá? Então, por quê? Minha mãe teve cesárea, eu cresci num ambiente, numa família que era tudo cesárea, então parto normal para mim era uma coisa, assim, um pouco estranha e diferente. A minha primeira aula, Val, que foi assim, não foi aula, foi como se fosse uma introdução, era uma parteira holandesa, Mary Zwart. Acho que é super famosa, essa parteira já veio várias vezes aqui pro Brasil, e ela estava mostrando um parto domiciliar. E aí, nesse parto domiciliar, assim que o bebê nasceu, o gato que tinha na casa da mulher, né, que pariu, chegou pertinho do bebê, cheirou. Eu lembro que a mulher deixou lamber. Na hora que eu vi isso, Val do céu, eu arregalei o olho. Eu falei, gente, me tira daqui. Tá todo mundo louco nesse lugar. E eu tô nesse meio desse povo doido. Desse povo doido maluco. Aí eu olhei pro lado, tinha uma amiga que ela chama Karina, que é parteira, que inclusive trabalhou muito tempo na Casa Ângela também. E ela tava do meu lado, tava entrando comigo. E ela falou, ai, gente, que maravilhoso isso. Eu falei, gente, parto normal, tudo bem, mas até aí isso aí é demais, assim, naquela época, né? Porque eu tava conhecendo todo aquele mundo. Mas eu fui me interessando, porque eu gosto muito da área da saúde, gosto muito da parte de estudar mesmo. Então, essa parte do ensino, do estudo, foi me prendendo bastante. E aí, desde o começo da faculdade, eu fui fazendo iniciação científica, fiz 4 iniciações e fui gostando. Quando eu vi, eu já estava assim, totalmente imersa nesse mundo da humanização. Eu falo que é um mundo tipo, um caminho sem volta, né? Sim. Uma vez que você conhece evidência, assistência baseada em evidência científica, que você consegue entender o cenário brasileiro, o que você consegue entender o que uma cesárea pode causar para a mãe e para o bebê, que você consegue entender todos os benefícios de um parto normal para a vida da mulher, para a vida desse bebê, né? E o cenário que a gente tem no Brasil, né? O que a gente pode fazer, o que a gente tem que fazer ainda para mudar tudo isso, você se encanta, é um caminho sem volta, não tem como você voltar, né? E eu acho que porque justamente toca o feminino que há em nós, né, Bruna? Então, assim, você começa a estudar sobre parto, começa a estudar sobre humanização, sobre os benefícios do parto para a vida daquele bebê e para a mãe também, para todo o vínculo. Você fala, gente, realmente vira um caminho sem volta. Você fala, eu preciso estar dentro desse lugar e levar para cada vez mais mulheres esse sentido da humanização, né? Exato, porque você consegue entender o quão profundo é isso, né? O quão as mulheres elas se colocam em risco numa cesariana, né? Quanto de intercorrência pode acontecer, tanto para o bebê. É claro que a cesariana, graças a Deus que ela existe, ela tá aí para salvar vidas, mas não é para ser feito da maneira que é feito aqui no Brasil, por exemplo, né? Então, você consegue os benefícios para a imunidade, para vínculo, sucesso da amamentação, né? Tudo o que o parto normal pode trazer para um bebê. Então, é um caminho sem volta e é isso que você falou. Olha, eu preciso levar isso para as pessoas, eu preciso mudar, ajudar, né? A mudar todo esse cenário. E aí que eu falei assim, bom, vamos ver como que vai ser o estágio, né? Porque uma coisa é estudar. Outra coisa é você estar lá no SUS, no hospital, porque os nossos estágios, né? Lá no curso de obstetrícia, gente, então são
4 anos e meio integral, e depois a gente tem uma carga bem pesada, a gente tem uma carga bem pesada de psicologia também, a gente tem uma carga muito pesada da saúde da mulher no geral, né? E com enfoque um pouquinho na obstetrícia. E aí o estágio é bem pesado, tem mais de 2 anos de estágio. Eu falei, vamos ver, né? Porque uma coisa é estudar, outra coisa é a gente estar lá. E Na aí prática. na prática. E aí que o primeiro foi muito, os primeiros dias de estágio foi muito chocante, porque a realidade no hospital é muito diferente daquilo que a gente aprende na faculdade, principalmente a obstetrícia, que traz esse enfoque da assistência à saúde da mulher humanizada, né? Então, foi um choque muito grande. Mas aos poucos eu fui querendo entender melhor, me tornar mais hábil em algumas coisas para eu conseguir interferir mais, né? Então eu falei, não, preciso. E aí até uma vez fiz um estágio escondido lá com uma professora, falou, olha, eu trabalho no Hospital X aí do SUS, eu trabalho à noite, se você quiser entrar comigo, você entra, ninguém vai perceber, é muito funcionário lá. Aí eu falei, beleza. Aí entrei, até que me descobriram, eu não podia entrar mais. Mas Eu já fui barrada no CO também. E aí, eu sei o que é isso. E foi incrível, porque o médico que tinha lá era um japonês, eu lembro, ele me ensinou muita coisa, assim. E aí depois eu me formei e falei, bom, eu preciso trabalhar, preciso ir para a prática, né? Eu preciso. Isso era uma coisa muito importante para mim. Colocar a mão na massa, dominar certas coisas técnicas para depois eu conseguir entrar mais nessa parte de trabalhar mais com o público voltado para a humanização. Então, fui trabalhar no SUS. Desculpa se eu te interromper um pouquinho, Bruna, porque é isso, né? Para quem está entrando, a carreira de obstetriz, a parteira moderna, só existe na USP, em São Paulo, que é uma universidade federal, e os estágios normalmente são em hospitais públicos. Então, assim, mostra. Então, só para todos os estágios dessa carreira são feitos em hospitais públicos. Então, você vê realmente a realidade do ambiente de nascimento no Brasil no âmbito público. Desculpa, Bruna, só para colocar. Uhum. E aí, eu fui trabalhar no SUS, trabalhei 2 anos e meio no SUS, e foi um aprendizado muito bom. Claro, a gente consegue... porque a humanização, gente, não precisa de recurso, né? Não precisa de dinheiro, o que precisa é de pessoa bem intencionada para isso. A humanização é isso. Então, que respeite as escolhas. Não precisa de banheira, não precisa... É claro, se tiver, são recursos a mais, mas a raiz da humanização não é isso, tá? A raiz da humanização é o profissional que tá lá pela mulher, olha a mulher de maneira integral, respeita as suas escolhas e traz uma assistência baseada em evidência científica, tá? Então, é claro que a gente consegue prestar muita assistência humanizada no SUS, mas também tem muitas barreiras, né? Então, principalmente o corpo médico. Então, se não tem um corpo médico que abraça a humanização também, o nosso trabalho como obstetriz ou enfermeira obstetra fica totalmente amarrado. Totalmente amarrado, né? Então, eu consegui fazer assim, vamos esperar um pouquinho para ligar a ocitocina. Não, vamos deixar ela ir para o chuveiro. Vamos deixar ela parir em outra posição. Isso era mais difícil lá, né? Porque tinha que levar para a sala de parto e era aquelas camas bem antigas que não subia, não subia assim o encosto, a cabeceira. Mas assim, dá para fazer muita coisa, liberar comida, deixa ela comer, sabe? Imaginem, não dá para imaginar, né? Você ficar 12, 18 horas sem comer. Então, olha, deixa ela comer um pouquinho, vamos deixar entrar um acompanhante. São coisas pequenas, mas que fazem muita diferença, né? Ainda teve muita coisa que eu consegui ajudar, mas teve muita coisa também que eu fiquei amarrada. E aí, se você não tem um corpo médico que, se pelo menos não concorda, mas deixa você agir, é complicado, né? Então, se ele não concorda e não deixa você agir, aí piora tudo. E aí eu fiquei doente.
nesse tempo. Eu tive tuberculose, fiquei muito mal, por trabalhar em hospital, né? Assim, me senti assim, caída na vida mesmo. E aí isso teve repercussões. E aí, o que aconteceu? Eu tive que parar 15 dias, porque eu tava no meio desse furacão aí, né? Desse furacão e querendo. Não, vou continuar aqui, eu vou continuar, eu tô, né? Eu quero continuar. Isso tá me trazendo coisas assim, é difícil, mas eu tô me fortalecendo como profissional, né? E ajudando as mulheres, né? Principalmente, ajudando todo mundo. Só que daí eu tive que parar 15 dias para o tratamento da tuberculose. E aí foi quando eu parei e pensei, falei, olha, não dá, não tá dando para mim, né? Meu corpo já tá no limite. Eu tô Era uma época que tinha alguns médicos que estavam me perseguindo na época. A Dai que entrou trabalhou comigo lá nesse hospital do SUS, né, Dai? A gente sabe que o negócio lá era meio tenso, né? E aí eu falei assim, bom, eu tinha várias amigas, algumas amigas que trabalhavam na Casa Ângela e que já tinham falado para mim, vem, 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 vem. E eu não queria muito porque eu moro muito longe da Casa Ângela, só que eu falei assim, bom, e agora ou eu fico morta aqui dentro desse hospital, que tem uma equipe assim totalmente rígida, né? Rígida em muitos sentidos e não me dá espaço para trabalhar, ou eu fico aqui e vou ter que aceitar e isso vai ter consequências para minha saúde, ou eu vou ter que tentar na Casa Ângela e aí arrisco a distância, né? E foi isso que eu fiz. Deixa eu fazer Acabou uma que. pausinha aqui para você. Só um minutinho, Bruno. Só Tá. para colocar também para as pessoas, porque a gente fica falando, a gente conhece o ambiente, mas muitas vezes as pessoas que não estão escutando não conhecem. Então, gente, o que acontece? Uma coisa que a Bruna falou que é muito importante, que as pessoas acreditam que humanização ele está em cima de alguns objetos ou de algumas ações que você vai fazer durante o trabalho de parto, como a banheira, como não fazer uma episiotomia. Mas, na realidade, a humanização do parto ela está muito embasada no tratamento do humano com o outro humano. Isso é humanização. É como você está cuidando e assistindo aquela mulher com respeito, com escuta. E a gente sabe que dentro de todos os hospitais, a barreira da gente conseguir ter esse local de a humanização está dentro da gente, justamente, né? A maneira de você conseguir deixar a mulher ser protagonista e não ser paciente, que muitas vezes a visão do médico é isso, é uma mulher paciente, uma mulher passiva. E a gente sabe que no parto, a mulher é a protagonista da história, é muito delicado. É isso que a Bruna estava contando, que é complicado, porque fica um choque de realidades, onde o médico fica querendo ser o agente e a mulher a passiva, e todo um acompanhamento de humanização querendo que a mulher seja protagonista. Então, isso é bem complicado mesmo. E dentro do Sistema Único de Saúde, que a gente está sabendo que as mudanças, as políticas públicas mudaram bastante, né, Bruna? Mas mesmo assim, sim, tem choques. E a própria carreira de obstetriz, como a gente falou, que só tem uma faculdade, uma universidade, que é uma universidade de peso, que é a USP, mas mesmo assim, muitas pessoas não aceitam a parteira moderna. Desculpa, mas eu tinha que fazer esse gancho. Agora, quando eu me formei, Val, tanto que eu até fiz enfermagem, né? Depois que eu saí da obstetrícia, com medo de eu não conseguir emprego e tal. Atualmente, o cenário tá bem diferente, sabe? Então, eles estão vendo que é uma profissional muito capacitada, não só em termos de humanização, mas também em questões técnicas, né? Então, isso tem mudado bastante. Foi feito um concurso público, primeiro concurso público para obstetriz especificamente, na cidade de São Paulo, que já fazem 4 anos e a gente vai ter que entrar com um recurso, né, para eles nomearem, mas a gente vai fazer isso porque já foi homologado, inclusive, né? Então, saiu e foi homologado. Então, agora eles vão ter que chamar, né? A gente está só esperando essa parte aí essa fase aí do coronavírus passar para
a gente entrar, e é causa-ganha, assim, praticamente, porque eles homologaram, né? Mas os hospitais, de uma maneira geral, eles estão mais abertos e receptivos às parteiras. Tem muita parteira trabalhando no SUS, concursada também, então tá mudando. É claro que precisa melhorar mais, mas tá mudando. Quando eu me formei, o cenário era outro. O cenário era mais complexo nesse sentido. Mas agora tá melhorando. E aí, Val, eu fui trabalhar na Casa Ângela, decidi, assim que eu voltei, na primeira semana que eu voltei, eu acho que eu fiquei uma semana só no hospital, tinha aberto um processo seletivo na Casa Ângela, eu passei e já fui trabalhar e já nem voltei no hospital, né? Passei no processo e as meninas até falaram, nossa, Bruna, você é doida? Você vai já largar o outro? E se você não passar nessa experiência? Eu falei, vou fazer de tudo para passar nessa experiência, porque olha, para mim não dá mais, não dá mais. E aí que eu entrei na Casa Ângela achando que eu ia abafar, falando, nossa, já atendi não sei quantos partos, já sei tudo, só que daí me ferrei, né? Porque é um outro modelo que você tem muito mais autonomia, mas você tem muito mais responsabilidade, né? O que é muito legal, mas isso precisa de um aprendizado. E aí, eu tô desde 2014 na Casa Ângela, lá é um atendimento na Casa Ângela totalmente humanizado. Explica então, o que é a Casa Ângela, Bruna. Explica para as pessoas o que é a Casa Ângela. Então, é assim. A Casa Ângela faz parte de uma ONG chamada Monte Azul. A Monte Azul é a Associação Comunitária Monte Azul, que chama ONG, tá? Essa ONG, ela surgiu aqui na década de 80. Uma das fundadoras foi uma alemã chamada Ute. Ela é pedagoga Waldorf, então ela veio para cá e se instalou lá onde hoje é a comunidade Monte Azul e a Horizonte Azul e viu, assim, a tremenda carência na área da saúde, na área da educação. Então, o que ela começou a fazer? Na casa dela, ela juntava os alunos da escola Waldorf particular, juntamente com as crianças da comunidade, e fazia um centro de convivência na casa dela. Então, ela começou a trabalhar dessa maneira e depois ela viu, claro, que tinha outras demandas, se juntou com outras pessoas e fez parte de todo o processo de... como que fala? De urbanização da comunidade. Então, colocar água encanada, mudar, né, as casas para alvenaria. Então, ela participou de todo esse processo lá na década de 80. Na década de 70. Na década de 80, a Ângela, ela ficou sabendo desse trabalho da UTI e quis vir para cá. O que eu sei é que, de um primeiro momento, a UTI falou assim, olha, aqui as pessoas estão precisando comer. Ninguém tá... essa parte aí da saúde, gestação aí é outro momento. A gente precisa ainda fazer coisas primordiais aqui primeiro. Ela falou assim, não, mas eu vou mesmo assim. Foi. No começo, ela montou uma barraquinha no quintal da UTI. E aí, ela começou a ajudar nos projetos que já existiam. E começou a fazer atendimento na área da saúde reprodutiva da mulher, começou a atender gestantes e aos poucos foi aumentando os atendimentos até chegar nos partos e cuidar também dos bebês depois do nascimento. Ela começou esse atendimento, viu que tinha uma demanda surreal, o trabalho dela começou a ficar muito conhecido, ela montou a primeira casa de parto da cidade de São Paulo, lá na comunidade. E no total, ela atendeu 1.500 partos, com todos os desfechos maternos e neonatais, todos maravilhosos, tá? O trabalho dela começou a ficar tão famoso, então mulheres da classe média alta queriam parir com ela também, porque ela começou a fazer um trabalho incrível, então ela era conhecida como a parteira alemã que estava atuando, então o trabalho dela se espalhou. Em 2000, ela faleceu vítima de câncer. No ano de 2000. Então, o que aconteceu? Ficou uma lacuna enorme, né? Então, quando ela faleceu, ficou uma lacuna, né? Quem vai cuidar dessas mulheres, dessas gestantes, desses bebês? E foi aí que a Monte Azul convidou uma médica obstetra, que é chamada, ela é a Anki,
para dar continuidade a esse trabalho que a Ângela iniciou através da construção de uma casa de parto com parceria com o SUS, tá? Então, essa era a ideia inicial, de dar continuidade, abrindo uma casa de parto com investimento externo. Então, pessoas da Alemanha, da Europa iria doar dinheiro, iria levantar a estrutura física da Casa Ângela e o funcionamento seria através de uma parceria com o SUS. A Anki, ela foi voluntária junto com a Ângela, ela foi estagiária também junto com a Ângela, então era próxima da Ângela, e prontamente aceitou esse convite. Veio para cá, construiu, na época foi conversado no SUS, o SUS aceitou a parceria, então foi construída a Casa Ângela. Quando a Casa Ângela ficou pronta, era uma outra gestão. E aí essa outra gestão falou, olha, não tem nada assinado, eu desconheço esse acordo, então não tem esse acordo, não vou firmar esse acordo com você. E aí que tinha a estrutura da Casa Ângela, toda pronta, só que não tinha um convênio com o SUS. Então, inicialmente, começou com um atendimento ambulatorial, então consulta de pré-natal, de puericultura, de aleitamento materno. Então, começou dessa maneira. E aí, em 2012, abriu aí sim para funcionamento 24 horas. 24 horas, então teve que contratar todo mundo, né, para preencher todos os turnos. E como que ia funcionar, né, se não tinha a verba aí para o funcionamento? Iria funcionar através do seguinte, as mulheres pagavam para ter o parto lá, então vamos supor, é um exemplo, tá? R$1.000 todo o acompanhamento, desde o pré-natal até 1 ano de vida do bebê. E aí as pessoas poderiam parcelar esse valor, e quem não podia pagar, dava para dar desconto. Então acabava que quem não podia pagar nada não pagava, quem podia pagar uma parte pagava, quem podia pagar tudo pagava, e a gente ia se mantendo dessa maneira. Super arriscado, mas é a maneira que encontraram para que a Anki, juntamente com toda a administração lá da Monte Azul, encontrou para funcionar, né? E ainda bem que elas tiveram, né, toda essa ideia. E aí, depois, em 2000 eu não sei precisar quando foi, mas eu já estava lá, acho que foi em 2016, 2015 ou 2016, foi firmado um acordo com o SUS. E aí, sim, o SUS entrou, que foi um grande alívio, porque a gente sabe, né, Val? A gente que trabalha com parto, às vezes um mês tem bastante parto, outro mês não tem nenhum, é assim que funciona, né, parto normal. Então, veja, assim, para manter a Casa Ângela, a renda era totalmente, né? Não tinha totalmente instável. variável. Instável. E aí, entre 2015 e 2016, eu não sei exatamente, mas entrou aí o acordo com o SUS. Então, a gente recebe também verba do SUS para o funcionamento. O que eu ia falar, que era importante, hoje, atualmente, antigamente, assim que fez parceria com o SUS, a gente atendia tanto via SUS quanto via particular, tá? Atualmente é só SUS. Então, como que faz para a mulher? Eu quero ter parto lá, quero ter parto na Casa Ângela. Como que funciona? Eu tenho que fazer pré-natal em alguma unidade básica de saúde da cidade de São Paulo. Se eu faço pré-natal em alguma unidade básica de saúde da cidade de São Paulo, eu posso ter o bebê na Casa Ângela. É claro, se eu tenho essa vontade, vai passar por várias consultas, tem que ser uma gestação de baixo risco, né? Ou risco habitual. O que seria esse baixo risco ou risco habitual? A mulher não pode ter nenhum problema de saúde, não pode ter, por exemplo, pressão alta, lúpus, doenças pré-existentes. Que mais? Todos os exames têm que estar normal, não pode ter anemia, os exames de glicemia todos normais, ultrassom normal. Então, essa avaliação de risco é feita de maneira contínua. Tem um primeiro momento, a gente faz uma avaliação inicial, através do histórico da mulher, passando por esse histórico,
Aí ela vai começar o acompanhamento das consultas mesmo, e a cada consulta a gente sempre vai avaliar, né? Pressão, tudo, e ver se está tudo dentro do baixo risco. Estando tudo dentro do baixo risco durante todo o pré-natal, exames normais, ultrassom normal, tudo normal, ela sim, é possível ela ir para o trabalho de parto. E no trabalho de parto também a gente faz essa avaliação contínua, né? Se continua no baixo risco também durante o trabalho de parto. Lá na Casa Ângela é um atendimento único, provavelmente em todo o Brasil. Então a gente começa desde a gestação, tem grupos de gestante, então são 5 grupos de gestante que elas têm que fazer sobre amamentação, sobre pós-parto, sobre parto, sobre gestação saudável e cuidados com o bebê. Tá, então elas vão fazer parte de 5 grupos, aí tem todo as consultas de pré-natal e esses grupos. O acompanhamento de todo o trabalho de parto e parto. Lá na Casa Ângela a gente faz todos os testes igual do hospital, olhinho, linguinha, orelhinha, faz tudo. A gente tem uma fisioterapeuta também, então tem grupo de fisioterapia para a gestante e para as puérperas. Temos psicóloga, temos um pediatra, mas o pediatra é só ambulatorial depois do primeiro mês de vida do bebê. Temos uma pedagoga Waldorf, que eu já vou explicar qual que é a função dela lá. Deixa eu ver. Temos a fono, que faz o teste da orelhinha e teste da linguinha também. Ai, tô morrendo de medo de esquecer alguém. Mas acho que é isso. E o que é interessante é isso, gente, que você já deu para notar que é um modelo único no Brasil. Principalmente porque ele foi implantado dentro de uma comunidade com uma visão de uma pedagogia, que é a pedagogia Waldorf, que a Bruna já vai explicar para vocês. Não existe um centro cirúrgico, né, Bruna? Só o CO, porque por isso que vocês atendem somente partos de baixo risco ou risco habitual, não é isso? Isso, não é um centro obstétrico lá, são as salas de parto. Se precisasse cesárea, então por isso, nós temos uma ambulância 24 horas, motorista 24 horas, e nós ficamos a 3 minutos de um hospital, que é o nosso hospital de referência, tá? Sim. Então, qualquer intercorrência que a gente precisa de um atendimento imediato, a gente consegue chegar no hospital entre 3 e 5 minutos. Tá? Lembrando que a maioria das transferências não são em caráter de urgência e emergência, ou seja, muitas vezes dá para ir de ambulância até para um hospital mais distante de escolha da mulher, tá? Mas se precisar de algum caso de urgência e emergência, vai para o hospital mais próximo, que é 3 minutos, e aí tem a ambulância e o motorista. Depois que acompanhou o parto, elas voltam para consulta de pós-parto umas 2 a 3 vezes. As gestantes que são de risco social voltam com pediatra depois de um mês de vida, então só as que são risco social, e a gente acompanha o bebê até um ano de vida. Que agora tá pausado isso por conta da pandemia, mas quando parar, vai voltar. Então os grupos chama Grupo Meu Bebê. Ele acontece a cada 2 meses, ou seja, quando o bebê tá com 2 meses, 4, 6, 8, 10 e 12 meses. Cada tema do grupo é de acordo com a fase do desenvolvimento do bebê. Então, por exemplo, com 6 meses vai falar de introdução alimentar. Quem dá esses grupos é a pedagoga Waldorf Natália, que é uma das fundadoras da Casa Ângela também, que teve os seus filhos com a Ângela. E ela que dá esses grupos à luz da pedagogia Waldorf e da antroposofia. Então, a Casa Ângela, ela tem esse acompanhamento antroposófico também, e também da pedagogia Waldorf, tá? Além da parte da humanização, assistência baseada em evidência. Lá na Casa Ângela tem projeto de educação, tem a educação continuada, que é o NUPEC, e é possível os profissionais da saúde fazerem imersão lá na Casa Ângela. Então, como que funciona isso? Por exemplo, se eu sou enfermeira obstetra, eu acredito que a enfermeira obstetra e obstetriz também, ela pode fazer plantões junto com a gente. Então, aprender tudo, entrar nos partos, aprender todas as nossas terapias integrativas,
sabe? Então, tem esse projeto porque a gente quer espalhar para o mundo, né? Toda a nossa assistência, como a gente trabalha. Então, tem esse projeto que está rolando, já voltou com a pandemia. E a gente tem, toda a equipe passa por educação continuada a cada mês, assim, a cada 2, 3 meses a gente faz treinamento de urgência e emergência, tem cursos, hoje a gente teve curso de ultrassonografia, então assim, tem sempre, uma equipe que tá sempre se atualizando muito, né, em todos os quesitos. É maravilhoso trabalhar lá, eu sou muito suspeita, né, as mulheres têm a comida de lá é famosíssima, todo mundo conhece a Casa Ângela pela comida, que é maravilhosa. Né? Então é muito maravilhoso, é uma assistência que eu acredito baseada em evidência, no respeito às famílias, né? Principalmente. É referência, né, Bruna? Eu acho assim, hoje realmente a Casa Ângela, a gente fala da Casa Ângela, pensa, nossa, eu quero ter parte da Casa Ângela, existe uma história toda, porque foi toda uma construção perante um momento onde as mulheres não, assim, o comum era fazer cesárea, né? Imagina, na década de 80, você estava falando, 70? Não, 80 que você falou que 80. Que a Ângela montou a casa, nessa assistência, nesse modelo de assistência, de educação, de saúde da mulher, né? Então, assim, e foi construída com esse âmbito de respeito, né? De apoio, de ver a mulher como uma integralidade, ver o parto como um evento realmente transformador e básico na questão social, né? A forma como a gente nasce, a forma como a mulher é respeitada, como o bebê vai transformar a vida desse binômio que é a mãe e bebê, né? Então, a Casa Ângela, ela é referência no Brasil. A gente gostaria muito que ela pudesse ser replicada em outros lugares. E eu acho que é tão generoso poder receber outros profissionais. É bem interessante essa história de ter toda uma equipe multidisciplinar lá, né? Sim. Temos nutricionista também. É igual nos hospitais, a gente tem todos os profissionais também. É uma equipe que se conversa muito, então também tem reuniões mensais. Todo mês tem reunião com toda a equipe. Então a nutricionista mostra, por exemplo, o cardápio que ela montou, pensando na nutrição da puérpera, pergunta para as parteiras se faz sentido ou não. E a gente tem essa troca, né? A fono, a gente faz o teste da linguinha, mas a fono conversa com a gente e a gente às vezes manda alguns casos para ela dá o feedback. Então é uma equipe bem multidisciplinar e com um diálogo muito aberto. Com o José Moacir, que é o nosso pediatra também. Se ele acha que tem algum bebê que tem que entrar com fórmula, ele pede para a gente ver a amamentação, ver como que tá a produção do leite da mãe, antes de ver, vamos entrar com a fórmula, não vamos. Então, a conversa é muito próxima, né, entre todos os profissionais, e quem ganha é a gestante, é a mulher, né, com toda essa integração, com todo esse atendimento, quem ganha é a mulher, né, que acaba sendo vista de uma maneira integral, global, e um atendimento muito mais integrado, né. E a Casa Ângela, ela tá na zona sul de São Paulo, tá no Monte Azul, só que ela não atende só o pessoal de lá, ela atende qualquer pessoa de qualquer lugar da cidade de São Paulo, não é isso? Isso. A nossa intenção é cada vez mais atender as pessoas da Zona Sul, principalmente essa região que a gente sabe que tem uma carência muito grande, a gente quer intensificar mais, né? Nosso sempre foi um plano, assim, dar um objetivo, né? Da Casa Ângela atender bastante a comunidade ao redor. Por enquanto, a gente está atendendo a todos da cidade de São Paulo que fazem pré-natal na cidade de São Paulo. E que você entrou de paraquedas nesse curso, né? Que passou assim, tipo, pô, vou lá ver o que dá isso. Como você se sente agora, depois, pegando a mão na massa, vendo? Eu te vi outro dia no documentário Nascer no Brasil, eu vi um pedacinho, você estava como estudante fazendo pesquisa ali dentro. Me conta um pouquinho mais sobre isso.
Nossa, Vá, hoje assim, eu não me imagino trabalhando assim que não fosse com a saúde da mulher, com gestante, eu não me vejo. Já fiz esse exercício várias vezes de pensar, nossa, o que eu poderia fazer se não fosse isso? Nada, tá? Porque não me vejo assim, não me interesso com a área da enfermagem, tanto que pagava 2 Corems, pagava o Corem, que é o órgão que regulamenta, né? De parteira e de obstetriz. De parteira não, de enfermeira e de obstetriz. Hoje eu não pago mais de enfermeira, não me vejo trabalhando em nenhuma área da enfermagem, nada disso, só me vejo trabalhando com mulheres e nascimentos. Então, para mim, foi muito transformador, né, tudo isso, porque, na verdade, é um trabalho, assim, muito sério e muito verdadeiro, né? E é muito necessário. Tem que formar mais parteira, tem que formar mais enfermeira obstetra, porque tem muito trabalho pela frente, né? É um trabalho, assim, sem fim. Tanto pelas mulheres, mas para esses bebês, né, que estão chegando ao mundo, isso tem repercussão. Tem aquela frase, né? Acho que é do Michel Odan, que para mudar o mundo a gente precisa mudar a forma de nascer, Sim, né? é do Tem que Michel. começar desse princípio. Não tem como a gente ficar aí se debatendo. Claro, a gente pode mudar outras coisas, sim, mas se a gente não muda a forma como nasce, vai ser difícil cada vez mais mudar as outras coisas. E como Sim. que é um jeito certo de nascer, né? De maneira segura, com profissionais experientes, seguros, que estudam muito, mas que respeitam essa mulher, que respeitam esse bebê. Imagina que esse bebê, ele nasceu, ele escutava tudo abafado, ele nunca foi encostado, nunca ninguém encostou na pele dele. E aí a gente tem um cenário que o bebê nasce, passa um negócio assim na pele dele, né? Um pano para esquentar. Depois tira ele perto da mãe, passa uma sonda no nariz e na boca para aspirar, dá um monte de injeção assim que nasce, mede, pesa, depois leva ele todo embrulhado para a mãe. Gente, isso tem muita violência. Muita. Sim. É muito violento para um bebê que acabou de nascer, que nunca ninguém encostou na pele dele e de repente, um monte de intervenção. Uma luz enorme assim em cima do rosto. Então, assim, isso é violento, né? É muito violento. Então, como que a gente quer isso, né? Já começar a vida assim, dessa maneira violenta, né? Sem respeito. Então, por isso que eu acho que essa frase faz muito sentido. Sim, e na realidade, tirando o vínculo, né? Eu acho que hoje, o que faz a gente vivendo no meio dessa pandemia, né? O que fez nós, eu brinco assim, macacos pelados, sem dentes, sermos tão vitoriosos, né? Contra tantos predadores? Foi a nossa capacidade de vínculo, não foi a nossa capacidade de guerra. Foi a gente poder se juntar com um objetivo em comum. Então, quando você pega e você começa a trazer o vínculo básico, né? O vínculo básico, que é o vínculo entre mãe e bebê, você está socializando esse bebê para ser colaborativo para uma sociedade. Sim. É totalmente diferente de você arrancar o bebê da mãe. Totalmente. Totalmente. E já tem estudos mostrando, né, que quando a gente faz respeita a hora de ouro, o que é essa hora de ouro? Que é a primeira hora de vida do bebê, tá? Essa hora de ouro, então, se o bebê tá bem, não tá respirando bem, tá tudo bem com o bebê, a gente tem que respeitar essa hora de ouro, que é o bebê ir pro colo da mãe assim que nasce e ficar contato pele a pele. O que é contato pele a pele? Pele com pele, nada de paninho no meio, nem top, nem nada. Então vai ficar pele a pele com um paninho em cima. Isso ajuda o bebê a regular a temperatura. Isso aumenta o sucesso da amamentação. Já tem estudos comprovando, tá? Deixar a mãe junto com o bebê. Diminui a incidência de depressão pós-parto, tá? Então, já tem vários estudos mostrando a importância do respeito da hora de ouro, que é essa primeira hora de vida em que a mãe, se a mãe tá bem, o bebê tá bem, eles devem ficar juntos, né? Sempre, sempre, sempre. E aí, Val, depois que eu me tornei mãe, Sim, muita coisa
ressignificou na minha profissão. Não que eu era uma profissional ruim, mas eu consegui olhar com muito mais empatia, principalmente pós-parto, né? A gente lá na Casa Ângela, a gente trabalha diretamente com pós-parto, a gente atendimento 24 horas para o aleitamento materno. Então, para as mulheres que tiveram um bebê com a gente ou foram transferidas, ela pode ir para a Casa Ângela porque está com problema de amamentação, 1 da manhã, 2, 3 de manhã, porque é porta aberta, né? Então, a gente lida com as mães, lida com os bebês bem diretamente, assim, até 1 mês de vida, as parteiras, né? E eu pude ver que, assim, eu consegui melhorar bastante o meu atendimento depois que eu virei mãe. Porque muda um pouco você passar por todo o processo. Acho que eu me tornei uma profissional muito mais empática, sabe? Não que eu não fosse, mas eu acho que passar na pele, assim, a privação de sono, questões com a amamentação, pode me trazer um outro olhar, sabe? Um olhar muito mais empático. Então, eu acho que eu me transformei como parteira também com a maternidade. Com certeza, com certeza. Aliás, as parteiras tradicionais, né, Bruna, elas vinham com essa questão. Eram mulheres que tinham tido filhos e que estavam ali para auxiliar outras mulheres a partir da sua própria experiência, né? E o que eu vejo nesse atendimento com mulher, que é muito curioso, ultimamente, é que quando a mulher passa pela maternidade, por essa jornada da maternidade, de ter parto vaginal, muitas vezes ela muda uma chave na cabeça dela. Muitas delas se tornam doulas. A gente tem muitas doulas que eram assim, que nem pensavam em ser doula na vida, e depois do parto delas quiseram ser doulas, né? Quiseram entrar nessa profissão, porque é isso, é tocar o feminino e entender a importância que é a gente ter um apoio, né? Que a gente ter essa mão do lado, esse apoio para protagonizar esse momento do parto. Tem muito isso que você falou mesmo, Val. Muitas mulheres que a Paloma aqui, ó, que acho, não sei se ela tá aqui ainda com a gente, a Pá, eu acompanhei os 2 partos dela, os 2 foram domiciliares, e ela hoje é doula, e tem muitas mulheres que também querem ser parteiras, então faz o curso de doula, depois vai pra parteria, conheço várias que fizeram esse caminho, eu super incentivo a Pá a ser parteira também. Ela sabe disso, eu falo bastante disso para ela. Ela tem todo o perfil do mundo. E isso acontece com muitas mulheres, porque é transformador, né? O processo de você gestar, parir e exercer a maternidade é totalmente transformador. Muito, muito transformador. E é mais um caminho sem volta. Então, você ressignifica muitas coisas e tem mulheres que essa chavinha muda e fala, não, para tudo que eu tô fazendo. Tem muitas mulheres que trabalhavam no mundo corporativo e daí falam, não, não quero ser doula, mas vou tentar trabalhar de outra coisa, fazer uma outra coisa, fazer um home office, fazer outras coisas, né? Então, tem muitas mulheres que mudam mesmo, né, com a maternidade. Eu que atendo gestantes e puérperas, né? As minhas mulheres, eu tenho assim casos de advogadas que largaram tudo e foram fazer enfeitinho para porta de maternidade. Que tem jeitinho nessas coisas de fazer, porque eu falo assim, porque eu não tenho jeitinho nenhum com isso, gente. E aí ela largou tudo para ir cuidar dessa situação. Outra que também trabalhava no mundo corporativo, que saiu e foi fazer psicologia de família. Então, assim, é muito curioso, porque a mulher se reinventa. Sim, totalmente. Eu vi bastante isso também. Mulheres que começaram a fazer móveis para os bebês, tipo cama montessoriana, fazer muitas coisas com madeira. Vi muitas mulheres se reinventarem, trocarem de profissão depois do parto, da maternidade. Isso é bem comum mesmo, tá? Val, quem vai nessa parte aí que vivencia o parto humanizado, né? Que se permite a viver todo esse momento. É transformador demais.
E isso, por isso que a gente é apaixonada, né? E foi uma delícia fazer aquele curso com a Olive e na V, passar aquele grupo maravilhoso, foi um grupo maravilhoso de 34 mulheres, fortíssimo. E a gente falando disso, gente. Imagina, 15 dias a gente só falando disso. Foi riquíssimo. Agora, eu imagino que a sua experiência na Casa Ângela também deve ser muito, muito rica. Muito, porque assim como profissional, né? É rica porque a gente tá lá, a gente trabalha desde o pré-natal, então a gente tem experiência com pré-natal, parto, com pós-parto, então é uma parteira que consegue entender e abraçar todo esse. E é difícil ter uma parteira que, né, que consiga ter essa experiência assim global, em número, porque lá tem bastante gente. Então a gente sai assim, sai não, que eu não quero sair nunca de lá. Até falei esses dias para uma amiga minha. Mas você se torna uma parteira assim muito completa, né? Nesse sentido, que você trabalha desde o pré-natal, faz grupo, então trabalha com educação, acompanha o parto, puericultura, amamentação. Então, assim, é bem amplo. E também a gente se envolve muito com as famílias lá. Não tem como ser diferente. É muito gostoso, sabe? Que a gente acaba se transformando parte da família de outras mulheres. E tem mulheres assim que eu virei amiga, né? Então a gente se fala, vou na casa. Então vira assim uma coisa assim, muito além da Casa Ângela. Fora todas as pessoas da humanização que a gente conhece. Então comecei a trabalhar depois de uns 2 aninhos trabalhando na Casa Ângela, me senti segura para começar a atender aí parto domiciliar, para atender já uma parte mais autônoma, que ainda a gente faz isso hoje. Eu faço parte do Panapaná, né, que é o grupo, nosso grupo de coletivo de parteiras, que a gente atende parto hospitalar com equipe, parto domiciliar, consultoria em amamentação. As meninas têm 2 parteiras que são acupunturistas, tem vários, né, outros atendimentos. E aí através de pessoas que eu conheci na Casa Ângela, de uma médica que também foi fazer, porque tem médico que vai lá também para fazer a imersão, e que é maravilhoso, porque sai de lá tipo, meu Deus, cancela a medicina, tá tudo errado, joga tudo isso, cancela a medicina, sabe, né? E aí a gente amplia muito os nossos relacionamentos entre os profissionais, e isso abre também outras portas para mais atendimentos, né? Então, eu só tenho a agradecer assim, muito a Casa Ângela, né? Sou o profissional que eu sou hoje, graças à Casa Ângela. É lindo isso, né? Eu vou te contar uma coisa que você não tem ideia, Bruna. Aliás, acho que muita gente que aqui. Eu trabalhei na Monte Azul. Eu trabalhei eu trabalhei na Monte. Foi, eu não trabalhei, na época eu não estava nessa área, na época eu estava com dança, nessa época eu dançava. Eu trabalhei dentro do CJ, dentro da Monte Azul, com crianças na época, na década de 90, crianças de 7 a 12 anos, com um projeto que eu tinha, que era Brincando e Descobrindo o Nosso Corpo e Nossa Criatividade. Era um trabalho para criança, para descobrir de consciência corporal. No meio da favela, no meio da comunidade. E você conheceu a Ângela, não? Não, não conheci. Ai, não acredito. Porque eu estava no meio porque assim, naquele momento tinha essa situação que era o seguinte, o que você fazia? Porque a Monte Azul ela tem uma referência muito grande por conta todo esse ambiente do pessoal da Alemanha que trouxe tudo mais, né? Então, assim, o que você faria com aquelas crianças depois que elas saem das creches? Porque como era uma situação, um lugar de risco, né? Aquelas crianças na rua de 7 a 12 anos. Então, eles tinham todo um trabalho com questões extracurriculares. E dentro disso eu trabalhava com dança e expressão corporal para as crianças. Mas a UTE você conheceu? Não, também não conheci nenhuma das duas. É porque é muito grande lá também, né? Muita coisa acontecendo. A Monte Azul, ela tem tem teatro, tem um monte de coisa. É enorme.
projetos na área da saúde, projetos na educação, projeto na música, projeto social, projeto em tudo. Tem muitos projetos. Eu estava dentro da área de educação. Maravilhoso, não sabia disso. Não, pouca gente sabe. Foi muito doido, foi muito lindo, porque é isso, né? A primeira vez que eu fui foi bem difícil. Eu fiquei bem, assim, não sei se eu vou dar conta de trabalhar. E aí os meninos tinham que fazer, e olhavam para mim e falavam, eu vou fazer dança, né? Não vou fazer isso. Então, tinha uma coisa com os meninos que os meninos não queriam fazer. E no final do projeto, os meninos me abraçavam, assim. Tipo, tia, adorava. Foi super lindo, foi super bonito, assim. Que todos eles participaram. Foi bem bonito. Maravilhoso. Então, a gente não sabe, mas estamos todas conectadas, né? Eu acho que é isso, né? Porque a gente fala muito justamente disso, de nascimento, né? E depois desse nascimento, como é o desenvolvimento dessa criança, né? Eu acho que a gente está nessa bandeira hoje, eu e você, falando muito sobre o nascimento, que é a área que a gente está trabalhando, e o respeito da mulher, né? Mas depois a gente tem toda uma continuidade, né? Não para por aí. Foi o que você estava falando, que a Ângela falou, não, eu preciso primeiro de uma questão de dar comida para esse povo. Porque eu subi já ao Monte Azul com assim, tia, tá tendo tiroteio, não vai por aí não. Eu subi assim. Eu subi dessa maneira. Nossa, você foi fortuna, hein? Não, assim, por isso que eu falei que na primeira vez que eu fui, eu fiquei bem assim, se eu voltava ou não, né? Mas eu acho que tem um lugar desse chamado mesmo, da gente poder, né, fazer um pouco de diferença, entendeu, Bruna? E eu sei que naquele momento foi tão curioso que depois as mulheres queriam fazer movimento comigo. Naquela época, assim, as mães das crianças. Maravilhoso, você ganhou seu espaço, né? Foi. Maravilhoso. Eu tenho que conhecer a Casa Ângela, que eu não conheço. Você sabe que eu Pra não moro mais ontem, assim. por favor, vamos, quando tudo isso acabar, você vem pra cá, que eu vou com você, te mostro tudo. Ai, que ótimo, vou fazer isso. Tá? Então a gente combina mesmo, Val, pode deixar. Beleza. Gente, espero que vocês tenham curtido. Ah, Bruna, eu queria que você falasse sobre a questão nem sei se não tô com o relógio aqui, se vai dar tempo. Você falou do processo do Waldorf, da pedagoga Waldorf. Por que ela estava ali dentro? Isso. Assim, eu não sou uma estudiosa da pedagogia Waldorf. Quem lá na Casa Ângela mesmo está mais conectado e passar esse conhecimento é a Natália. A Natália é uma pedagoga Waldorf e ela era assim, amiga íntima da Ângela, teve os seus filhos com a Ângela, então ela é uma pessoa que traz sempre para as nossas discussões, para a reunião e para esse desenvolvimento do bebê até 1 ano de vida, é ela que sempre traz todos esses conceitos da pedagogia Waldorf, da Amy Pickler, e da antroposofia também. Tá? Então, ela que é a responsável por trazer sempre essa parte, né, para Casa Ângela. Os grupos Meu Bebês, por enquanto, o grupo Meu Bebê fica mais com ela, né? Então, as parteiras, até um ponto de discussão da Casa Ângela, as parteiras participarem mais e conhecerem mais. Mas a gente atualmente não faz tão parte dessa parte. O que ela traz bastante para o desenvolvimento do bebê é isso de não ter brinquedos, de não ter mobile em cima do bebê, muita estimulação, do bebê aprender com as coisas do dia a dia, com as coisas que tem em casa, que tem na cozinha. O próprio o bebê descobrir que tem mão, isso é um conhecimento muito grande que precisa de um desenvolvimento psicomotor muito grande, né? Para ele descobrir a mão, colocar na boca. Então, a pedagogia Waldorf, a antroposofia, traz muito esse conceito, né? De não chamar muita atenção, muitos brinquedos coloridos, porque isso atrapalha o desenvolvimento psicomotor.
né? Traz muito dessa parte também de não colocar o bebê em posturas que ele não sabe adotar sozinho. Então, por exemplo, se o bebê não sabe sentar, não vamos sentar ele no nosso colo, porque quando o bebê aprende isso sozinho, esse aprendizado é muito mais concreto do que uma pessoa fazendo. Outra coisa que traz muito, né, até da Amy Pickler, é os cuidados com a mão e o bebê. Então, a nossa mão é muito grande para o bebê. Então, sempre ter muito cuidado ao aproximar, falar tudo o que você está fazendo para o bebê, porque o bebê tem uma compreensão. Então, vai trocar a fralda? Olha, filho, estou trocando sua fralda, estou fazendo isso. Porque isso é uma comunicação importante e, aos poucos, o bebê vai compreendendo melhor os momentos. Então, ela traz muito toda essa parte. Eu dei uma pincelada só, mas ela traz assim vários outros conceitos e aplica isso durante todo o desenvolvimento do bebê até 1 ano. Eu sei sobre essa questão toda de você não hiperestimular, né? Deixar o bebê se descobrir, né? Que é Sim. muito melhor, e principalmente a nível de coordenação motora, porque é isso, né?